Senhor, meus irmãos, nós iremos iniciar a partir de hoje um novo módulo no nosso curso básico de Teologia pela FATEAL, e nós iremos tratar o módulo 4, e dentro deste módulo nós iremos abordar 3 grandes disciplinas da teologia sistemática: a antropologia. Nesta disciplina nós estudaremos o homem. O homem é o objeto de estudo desta disciplina. Estudaremos a origem do homem, o propósito pelo qual foi criado, a sua natureza, e sua constituição. Nós estudaremos o homem do ponto de vista cristão, ou seja, do ponto de vista do criacionismo, da antropologia cristã. Estudaremos também a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, doutrina que aborda a universalidade do pecado, aborda os aspectos abrangentes do pecado, a consequência do pecado, a origem do pecado. Estudaremos também soteriologia. Nesta disciplina nós estudaremos os aspectos acerca da salvação, ok? Nesse primeiro momento eu quero não apenas iniciar a matéria antropologia, mas eu quero também convidá-los a mergulhar nessa disciplina chamada antropologia. Então eu apresentarei de forma geral a disciplina, a doutrina do homem. Isto é antropologia. É uma das disciplinas muito interessante, fundamental, de grande importância para o teólogo, E como eu falei, o homem será o objeto de estudo. Então, a antropologia que nós iremos estudar, também vale salientar, é a antropologia cristã. Isso significa dizer que não há apenas uma antropologia cristã, teológica, confessional, dogmática, não. Há também uma antropologia biológica, biofísica, há uma antropologia social, há uma antropologia cujos viés de estudo e teoria não partem da palavra de Deus, mas a nossa antropologia, as teorias, os princípios, as ideias em torno do homem partirá da interpretação bíblica, ok? Eu gostaria de ler um texto com vocês. Vocês podem aí abrir a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 1. Eu gosto muito desse texto. E a partir do versículo 26. Todo mundo conhece esse texto. Nós abordaremos esse texto de forma mais aprofundada, no decorrer das nossas aulas. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós temos aqui a gênese do homem, o relato da origem, do começo do homem. Dentro da filosofia, há alguns questionamentos que a antropologia ela tenta responder. Por exemplo, da onde viemos? Essa pergunta procura saber a origem do homem. Da onde viemos? Quem somos? Ou o que somos? Essa segunda indagação filosófica, ela visa a descobrir quem sou eu, Qual o meu propósito? Qual é o meu papel enquanto ser humano? E por último, o quarto questionamento filosófico é: para onde eu vou? Qual é o meu destino? Eu nasci? Quem sou eu? Qual o meu propósito? E para onde eu vou? A antropologia procura responder esses questionamentos. Porém, volto a falar, a antropologia que nós estudaremos, a antropologia cristã ou teológica, vai procurar responder essas questões
do ponto de vista bíblico. Por isso que a nossa antropologia é uma antropologia bíblica, ok? Gente, e o texto que eu li é interessante porque Moisés vai dizer que Deus nos fez, nos criou, partindo do seu próprio modelo, imagem e semelhança. Olha como a matéria é importante. O que é essa imagem de Deus? Teremos uma unidade, deixe-me ver aqui, mas teremos uma única unidade só para tratar desta questão. O homem como imagem de Deus, né? na unidade sexta, na sexta unidade. O homem ainda é imago Dei. Imago Dei é uma expressão latina. O homem ainda é a imagem de Deus. Por quê? O que é essa imagem de Deus e se o pecado afetou essa imagem? Será que o pecador hoje, que vive em prostituição, adultério, fornicação, bebedeiras, este homem é imagem de Deus? Nós abordaremos essa questão na antropologia. Uma coisa interessante que será abordada também nessa matéria, a natureza do homem. Isso é muito interessante. Essa natureza do homem vai ser tratada de modo sistemático, né? A dimensão material do homem e a dimensão espiritual do homem. Na unidade 4, nós iremos tratar essas questões voltadas para a tricotomia, ou seja, o homem é formado por corpo, alma e espírito. E o que é a alma? Qual a origem da alma? Veja que a matéria ela é interessante, um pouquinho complexa, mas nós tentaremos deixar claro, na medida do possível, cada uma dessas questões. Iremos tratar a tricotomia versus a dicotomia, porque há denominações que, por exemplo, afirmam que o homem é apenas constituído de duas partes, corpo e alma. Mas nós abordaremos a visão pentecostal, né, da nossa teologia, que é a visão tricotômica, ok? Meus irmãos, eu vou entrar aqui já na primeira unidade. Na primeira unidade, nós abordaremos a antropologia e seus principais significados. A origem do termo. A palavra antropologia, ela vem do grego, e ela é a junção de duas palavrinhas, do radical antropos. Antropos significa homem, humano, e logos. Logos significa estudo, tratado, discurso. Portanto, antropologia seria o estudo ou tratado ou um discurso sobre o homem. Então, isso é antropologia, ok? Quanto à antropologia, e eu já falei que ela visa responder a alguns questionamentos acerca do homem, e a antropologia, nos estudos antropológicos, inevitavelmente, seja a antropologia cristã, seja na antropologia, vamos colocar aqui, secular, né? Puramente filosófica, ambas procuram responder à questão da origem do homem. E dentro da antropologia nós temos duas visões acerca da origem do homem. Nós temos a visão criacionista, ok? Nós temos a visão evolucionista. Quando trazemos essa questão para o testemunho, na ideia de testemunho da origem do homem, então nós temos dois. O testemunho bíblico é aquele testemunho que afirma que a origem do homem, a origem do homem é resultado de um ato soberano e criador do Senhor Deus, ok? Então essa é a visão, na verdade este é o testemunho bíblico. Toda a humanidade descende de um único ser, Adão. A palavra Adão no hebraico é Adam. Adam significa o homem. É interessante, eu vou abrir um parêntese. Quando você encontra a palavra o homem, que no hebraico é Ha'adam, aí não significa Adão, aquele ser criado no jardim,
mas ali significa o humano. Então essa expressão abrange toda a humanidade, porque a palavra Adam no hebraico significa homem, humanidade. Portanto, Adão é o representante, é o tronco genético de toda a humanidade. De Adão descende todo o restante da humanidade. Este é o testemunho bíblico, certo? Deste casal, de Adão e Eva, descende o restante da humanidade. Então, outro testemunho é o testemunho da ciência. Ao longo do tempo, a ciência procurou desenvolver inúmeras teorias a fim de responder à questão da origem do homem. Por exemplo, uma delas é o evolucionismo, né? Ou também chamado de darwinismo. E com o passar dos anos, inúmeras teorias vêm aí na tentativa de explicar a origem do homem. Então, vale salientar, quanto à origem do homem, nós temos dois testemunhos, nós temos duas visões dentro da antropologia. Há a visão ou testemunho bíblico, que afirma categoricamente que do primeiro casal, Adão e Eva, descende toda a humanidade, e o testemunho da ciência, que procura, através dos seus postulados científicos, teóricos, afirmar que o homem, por exemplo, é um produto da evolução. E é interessante também a gente falar aqui que quanto à antropologia, eu já falei isso lá no início, quanto à antropologia cristã, vale salientar que há vários tipos de antropologia, ok? Em outras palavras, a antropologia não é um produto exclusivo da teologia. A teologia já se apropria da antropologia. Por quê? Todas as vezes que nós estudamos o homem, todas as vezes que nós procuramos descobrir a sua origem, propósito, destino, responder quem sou, isso é estudo antropológico. Só que o nosso estudo antropológico será um estudo voltado para a palavra. É deixar o testemunho bíblico afirmar, dizer, confirmar a nossa fé quanto à origem da humanidade. Mas é importante dizer que há uma antropologia física. O que é a antropologia física? Sob a luz da ciência, ela procura estudar o homem em todos os seus aspectos físicos, certos, biológicos, quanto à constituição, à formação, e aí entra as raças, as etnias, a formação da população, da própria ética, do organismo humano, enfim, tem a ver com a genética. Haverá uma disciplina, aliás, haverá uma unidade que vai tratar essa antropologia física com mais propriedade, a unidade 3, o homem e o seu corpo material, físico, biológico. O que esta unidade visa abordar? O homem nos seus aspectos biológicos, os sistema respiratório, digestivo, nervoso, enfim. É a biologia física, é a antropologia física que procura conhecer e estudar o homem nos seus aspectos físicos. A antropologia cultural é aquela que estuda e compara o comportamento do homem, a vida social, os diferentes grupos e instituições, as organizações econômicas, a cultura, os valores que são transferidos de geração para geração. Entra aqui a questão da constituição da linguagem, a religião, a ética, a arte, a moral. Então, a antropologia cultural vai estudar a cultura do homem, os seus aspectos culturais, valores religiosos, valores sociais, valores civis, valores filosóficos, a questão da ética, da formação da ética, da formação da moral, a arte, tudo isso é cultura. Então a antropologia cultural vai estudar o homem face à sua cultura. A antropologia filosófica é a parte da disciplina da filosofia que reflete o ser humano, sua origem, natureza, sentido, destino, lugar no mundo. Lembram-se que eu falei lá atrás dos 4 pontos que a filosofia apresenta acerca do homem, os 4 pontos complexos. Primeiro, minha origem, da onde eu vim. Segundo,
quem sou eu? Terceiro, qual o meu propósito? Quarto, para onde eu vou? Então, a antropologia filosófica vai tratar dessas questões filosóficas, das reflexões sobre os complexos do homem, sobre as suas dúvidas, seus pensamentos, suas ideologias, enfim, a antropologia filosófica. E por último, eu já venho falando, a antropologia bíblica, é aquela antropologia constituída pela contribuição dos pensadores cristãos, né, pelos grandes teólogos que nós tivemos ao longo da história, com a formação do pensamento cristão acerca do homem, sua origem. Então, esta é a antropologia que nós iremos estudar, a antropologia bíblica, a antropologia que vai abordar o estudo do homem à luz das Escrituras. Meus queridos, nós iremos continuar essa aula, eu vou abordar com mais propriedade, com mais informações no grupo. Eu gostaria que todos participassem. Nós estamos aqui tentando dar o melhor para vocês. Eu sei que nem todos têm este hábito de estar assistindo, enfim, num dispositivo, mas é o que nós podemos fazer. Vamos tentar buscar outros meios, mecanismos diferentes? Sim, mas por enquanto nós iremos disponibilizar videoaulas para vocês. Que Deus abençoe, bons estudos, e eu estou à disposição de vocês no privado ou no grupo para tirar toda e qualquer dúvida. Que Deus abençoe.